Um apartamento localizado na capital tem agora nova configuração. A espacialidade adotada, criada pelo ateliê Aurora Arquitetos, trouxe mais luz para o seu interior e moldou o espaço às necessidades da vida atual. Os proprietários tinham acabado de comprar a casa e o que é que nos pediram? Uma mudança do layout, portanto da compartimentação, não se identificavam com esta forma da casa estar organizada. Neste caso, o apartamento faz parte deste tipo de edifícios que são os rabos de bacalhau, que tal como o nome indica relativamente à forma do rabo de bacalhau, começam mais largos, são muito profundos e estreitam à medida que o apartamento avança até à parte de Tardós, e tinha a ver com um modo de vida completamente diferente do modo de vida atual, em que os proprietários e os habitantes da casa estavam muito separados da zona de serviço. Estes edifícios representam a passagem, a introdução do betão na estrutura. E a forma como isto se organiza é que tem umas lajes finas em betão e as paredes são em alvenaria, mas todas elas acabam por formar uma grelha que contribuem para a estrutura do edifício. E, portanto, qualquer demolição que se faz numa parede neste tipo de casas implica um reforço estrutural. Portanto, não há aquele sentido das paredes mestras ou quando temos pilar viga, que há zonas em que temos liberdade para demolir. Aqui não. Depois, continuando para a sala, a atual sala, que na altura eram 3 quartos, os clientes imaginavam o espaço muito aberto, mas neste tipo de paredes e pela questão estrutural que eu já estava a explicar, não há assim uma liberdade tão grande de abrir completamente as paredes. E nós também, enquanto arquitetos, achamos graça, é um exercício com que nós nos identificamos, deixarmos parte daquilo que existia na casa. Temos um bocadinho esta ideia que depois as pessoas do futuro, quando estiverem a estudar a nossa história e a arqueologia dos edifícios, consigam reconhecer como é que a casa era, como é que era a estrutura da casa. E, portanto, esta ideia das paredes não serem completamente demolidas, por um lado, a nível estrutural, nós temos que ter espaço nas laterais para criar os reforços, e depois, por outro lado, gostamos destas grandes aberturas que deixam ter a leitura da parede que existia. E como tínhamos esta ideia desta perspectiva de 2 espaços que eram convertidos em sala de estar e depois um último que era a sala de jantar, e nós íamos ter a leitura das 2 paredes, achámos que era interessante a primeira parede ter uma forma e a segunda parede ter uma contraforma e, portanto, nós lemos uma curva de um lado e uma curva do outro. A própria largura de parede é mais estreita na sala de estar e depois é mais larga na sala de jantar, e isso também porque a nível de estrutura convinha mesmo uma das paredes ficar maior do que a outra. A parte privada foi a parte que eu acho que deu um bocadinho mais luta. Aliás, até os clientes foram muito participativos e a da altura foram eles que nos convenceram que este layout ia funcionar, porque nós estávamos com receio que a parte lá atrás, que era onde ficava a antiga cozinha, fosse muito pequena e ali com o espaço muito recortado para conseguir encaixar ali o quarto, que é o quarto das crianças. E no final estamos contentes e achamos que resultou, mas já lhes dissemos, olhem, se não fossem vocês existir nisto, eu acho que nós não estávamos mesmo a acreditar. Portanto, o quarto deles, o quarto principal, que era onde ficava a antiga sala, tem um roupeiro que acaba por ter o mesmo tipo de desenho do armário que já vem do corredor e que já vem da entrada, e portanto há esta continuidade no desenho dos armários altos. E depois tem ali um aproveitamento no cantinho de uma antiga varanda que já estava fechada quando nós começámos a trabalhar aqui. E ali temos uma secretária de trabalho e há uma cortina que faz o obscurecimento do quarto após a secretária. Mais interiores, as casas de banho estão repletas de cor. Rosa, cinza e azul são os tons dominantes. Com a intervenção realizada, esta habitação tornou-se mais fluida e funcional.